Olá, meu nome é Caio Raposo e eu garanto para você que é possível aprender algo novo hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Caio Raposo e você pode me encontrar nas redes sociais que estão na descrição ou no meu site caioraposo.com. No vídeo de hoje a gente vai aprender de uma maneira muito simples como criar uma transição chamada de Radial Wipe utilizando o After Effects. Essa transição é essa que você vai ver nesse exato momento. É uma transição muito simples de ser feita e que utiliza inclusive um próprio efeito do After Effects. Então olha só, dentro do After Effects eu vou começar criando uma composição. Para criar uma composição basta vir aqui em Composition, New Composition, e eu tenho aqui as configurações dessa minha composição. Vou inserir aqui o nome que eu quero, que vai ser Radial Transição ou Transição Radial, algo que você consiga entender o que tem naquela composição. Eu tenho ali o básico, onde eu tenho a possibilidade de alterar a largura e a altura dessa minha composição. No caso, eu quero utilizar a largura e a altura de um projeto que seria em Full HD, que é 1920 pixels por 1080 pixels. Vou utilizar o frame rate de 30 pixels por segundo, que é o que eu utilizo na maioria dos vídeos, e eu tenho aqui a duração dessa minha composição. Eu posso colocar a duração que eu quiser aqui, mas eu posso sempre aumentar ou diminuir o tamanho dessa duração da composição. Vou clicar aqui em OK e eu já tenho a composição criada. Pode ser que você esteja enxergando um fundo preto, que é a cor da composição, ao invés de um fundo transparente. Se você estiver enxergando um fundo preto, eu recomendo que você clique nesse botão, que ele vai deixar ali o fundo transparente visível para você. Então eu vou agora criar um novo sólido. Para criar um sólido, basta vir aqui em Layer, New, Solid, ou até mesmo o botão direito aqui embaixo, New, Solid. Existem várias opções de maneira de como criar um sólido, como criar qualquer tipo de elemento, mas aí vai naquilo que você achar melhor. Então eu fui lá embaixo, botão direito, New, Solid, e eu vou colocar aqui o nome do sólido que eu quero. Vai ser o sólido para radial. Vou inserir aqui o tamanho que eu quero, que vai ser 1920 por 1080. A unidades vai ser em pixel e eu posso inserir a cor que eu quero. Aqui eu vou deixar a cor em branco, mas você pode em qualquer momento alterar a cor também. Ó. Vamos supor que eu tenha selecionado aqui uma cor vermelha, cliquei em OK, mas depois eu decidi que seria um branco. Basta eu vir aqui, ó, Ctrl Shift Y e selecionar aqui a cor que eu quero. Ou se você quiser também, você pode ir lá em cima em Layer, Solid Settings e você vai alterar as configurações desse sólido. Então ali o branco para mim já está funcionando e eu vou agora buscar um efeito referente ao Radial Wipe, a essa transição radial que eu quero criar. Então eu venho aqui no canto direito onde eu tenho Effects and Presets e eu vou selecionar aqui, ó, Radial. Só de eu começar a digitar Radial, ó, ele já aparece aqui várias opções para mim. Eu vou colocar Radial Wipe. E eu já vejo aqui embaixo, ó, nas transições, o Radial Wipe. Clique sobre ele e arrasto aqui ou para cima da minha composição aqui, onde eu estou vendo o meu sólido, ou até para essa timeline aqui embaixo e solto em cima do meu sólido. Aí olha só, quando eu solto aqui, no canto esquerdo eu passei a ter as propriedades desse meu efeito. Eu tenho o tanto dessa transição que já foi feita, olha que eu consigo pegar do 0 até chegar no 100%, e eu tenho também um ângulo de início. Então eu vou deixar aqui mais ou menos na metade, ó, só para a gente conseguir ver como que é possível mudar o ângulo de início ali. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar ao que era antes. Consigo mudar também o Wipe Center, que seria o ponto de ancoragem ali, o ponto de início, mas eu vou deixar no padrão, no meio, e eu posso mudar também se ele vai ser sentido horário, ou sentido anti-horário, que aí ele vai no contrário. Vou deixar aqui o sentido horário, tradicional, e eu posso também inserir, se eu quiser, um valor de feather, um valor de difusão. Aqui eu vou deixar o feather em 0, mas se você quiser que ele tenha uma certa transição suave, você deixa essa opção ligada. Eu particularmente eu não acho muito bonito, então vou deixar ela em 0. Depois eu vou inserir um pequeno desfoque, só para um desfoque de movimento, um desfoque de velocidade. Mas isso eu vou inserir depois. Então olha só, eu quero criar uma transição que ele vai começar do 0,
vai completar o círculo para ter um sólido branco e depois ele vai ainda ter um outro radial, uma outra transição que vai desse sólido até virar ali a informação vazia, para eu conseguir utilizar em cima dos vídeos que eu tenho feito. Dessa maneira que você está vendo aí na sua tela agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa minha timeline, vou vir aqui no sólido que eu tenho, e eu vou clicar nessa setinha e ele vai abrir essas informações do meu sólido. Abro aqui o Effects e olha que eu tenho aqui justamente o efeito que eu tinha colocado, que é o meu Radial Wipe. Clico aqui sobre ele e olha que eu tenho aqui todas aquelas opções que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui embaixo também. Eu vou criar um keyframe. O que seria isso? Imagine que eu vim aqui e trouxe aqui para os 10 frames e criei uma keyframe clicando nesse reloginho, ó, com um valor de 0. Com o valor de 0 aqui, ó, ele vai ter esse valor 0 em todos os momentos. Se eu puxo aqui para 15 frames e mudo aqui o valor para, vamos supor, uns 70%, nesse momento X ele vai ter 0, nesse outro momento ele vai ter quase 70%. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar aqui uns 5 frames ou uns 10 frames, vou deixar aqui 5 frames, vou criar um keyframe ali e eu vou deixar o valor dele, ó, de 100%. E eu vou chegar aqui, vou até uns 20 frames ali e vou colocar agora o valor de 0. Seleciono os dois, coloco aqui counterclockwise, que ele vai no sentido anti-horário. Então prontinho, ó. Ele já está indo para mim, ó, no sentido anti-horário, no caso é o sentido horário aqui, mas como eu estou pedindo para ele ir do 100% para o 0, ó, ele está funcionando tranquilamente da maneira que eu quero. Então eu vou avançar aqui um pouquinho, chegar ali mais ou menos em 1 segundo, e vou cortar aqui essa informação que eu tenho, essa informação de tempo do meu sólido. Usando o meu atalho, ó, Ctrl Shift D. Olha que ele cortou ali para mim. Então eu vou pegar aquele sólido que eu tenho em cima, vou apagar ele, pego aqui esse meu sólido e eu vou duplicar ele usando meu atalho Ctrl C, Ctrl V. Abro aqui essas opções de baixo, até eu ver as configurações do meu efeito, e puxo ele, ó, aqui para o lado. Posso até mesmo selecionar os dois keyframes, botão direito, Keyframe Assistance e Time Reverse Keyframes. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que ele funcione ao contrário do outro que eu já tenho. Então aqui ele começa vazio, fica cheio, está cheio e ele fica vazio. Só que ele está funcionando aqui no sentido que eu não quero. Então eu vou selecionar os dois keyframes e eu vou colocar aqui, ó, clockwise. E aí eu já passo a ter, ó, ele cheio e ele vai esvaziando da maneira que eu quero. Vou dar um play para ele então tocar os dois. Dou o play, ó, só que ele ainda está sendo bem devagar. Então vou pegar, vou puxar aqui um pouquinho para o lado, de uma maneira que eu tenha pouco espaço ali entre os dois. Ó. Deixa eu até cortar aqui um pouco essa informação. E vou dar o play. Ó. Vou cortar aqui também essa informação que eu não quero aqui embaixo. Tudo aquilo além do meu keyframe ali eu vou cortar. Prontinho. E aí eu já passei a ter ali da maneira que eu quero. O que eu vou fazer? Se eu der um play, ó, ele já está tocando ali para mim direto. Vou só puxar aqui uns 2 frames para o lado, puxar aqui para ele ter esse outro espacinho ali mais com um tempinho. Agora eu quero que ele tenha uma espécie de uma transição meio que suave. A gente consegue ver, ó, que ele mantém a mesma velocidade o tempo inteiro. Manteve a mesma velocidade, aqui também manteve a mesma velocidade. Eu quero que ele tenha ali uma espécie de uma velocidade que vai alterar dependendo de onde que está aquela informação. Então seleciono aqui 2 keyframes, aperto F9, seleciono aqui os 2 keyframes de baixo, aperto F9. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai começar um pouquinho mais devagar, depois ele vai ficar rápido e depois ele vai diminuir um pouquinho a velocidade. Ó.
já passei a ter uma leve transiçãozinha ali, mas ainda está bem sutil. Seleciono os dois keyframes que eu quero trabalhar, cliquei aqui no gráfico e eu consigo trabalhar na velocidade dele. Se eu seleciono um ponto, ó, eu posso definir que ele vai começar bem devagar, vai tomar um tempo, para depois ele ficar bem rápido. E lá embaixo, ó, ele diminuiu um pouquinho a velocidade. Vou até puxar esse daqui um pouquinho mais para o lado. Ó. Vai rápido, depois ele diminui. Rápido, ele diminui um pouquinho a velocidade ali. Até puxar o seu um pouquinho mais para dentro. Se eu der um play, ó, ele já fez ali da maneira que eu queria. Até só fechar você, que eu tô achando que você está indo muito rápido até. Ó. Aí, ó. Então, bacana. Clica aqui no gráfico para eu voltar nessa opção de timeline. Seleciono os dois, clico no gráfico. Eu vou fazer o mesmo processo. Ó. Pegar aqui, vou deixar você bem mais rápido no início. E você tendo uma certa velocidade ali. Se eu der o play, ó, ele também está indo meio devagar no início. E aí depois ele já vai bem mais rápido até chegar no final. Vou até deixar você um pouquinho mais devagar no início, só para não ficar tão rápido. Isso aí. Tirei ele do gráfico. Se eu der um play, ó, eu já tenho essa transição sendo feita. Se eu quiser, eu posso até mesmo tentar colocar, ó, já os dois, um em cima do outro ali, só para ver como é que ficaria agora que tem essa transição. Aí, para mim tá até legal, posso trabalhar dessa maneira. E aí, chega nesse ponto aqui, eu já posso pegar, cortar, para não ter uma informação que eu não quero. Até diminuir aqui um pouquinho mais, ó, para eu conseguir deixar todo esse processo dentro de um único segundo. Então, ok. Aqui você vai ter o tempo total. Se eu der o play, ó, dentro de um segundo, eu passei até essa transição aqui. Eu quero inserir aqui agora apenas um desfoque de movimento, então eu posso pegar aqui, ligar o Motion Blur, e se eu der o play, ó, eu vejo que agora ele vai ter um leve desfoquezinho referente à velocidade que ele está indo ali. Então, tendo finalizado isso, basta agora eu exportar esse meu arquivo. Para exportar é muito simples, ó. Basta vir aqui em File, tem aqui a opção Export, e eu tenho aqui a opção Adicionar to Render Queue. Clico ali, ele vai abrir essa janela aqui para mim, e eu vou colocar a configuração que eu quero. Eu vou deixar aqui no Best Settings só o Output Mode, que eu vou mudar algumas coisas. Por que eu vou mudar? Ó? Vou deixar o formato em QuickTime, que é um formato que eu consigo deixar ali uma transparência. Se eu mudar aqui o Output para RGB mais alfa. Agora ele estando em QuickTime e RGB mais alfa, se eu exportar, ele vai ter ali esse fundo transparente e não um fundo com mate ali, com um preenchimento em preto. Então eu vou vir aqui, vou só mudar o output também, selecionando para onde que eu quero que ele exporte. Aqui eu quero que ele exporte para minha área de trabalho. E eu vou colocar aqui o nome, transição radial. E vou clicar em Save. Clique em Render. E ele está fazendo a renderização ali para mim. Só que o que acontece? Aqui eu renderizei e ele tomou 4 segundos. Sendo que, na verdade, a minha transição ali, ela tem apenas 1 segundo. É porque eu esqueci de diminuir o tempo dessa minha composição para apenas 1 segundo. Para fazer isso é muito simples. Ó. Posso pegar, só trazer essa informação aqui até o limite de 1 segundo. Se eu for lá agora em File, Export, e deixar as mesmas configurações que eu tinha deixado antes, ó, e mandar dar um render, ele vai fazer ali para mim, tomando apenas o tempinho de 1 segundo. Então vou ir lá, na minha pastinha, na área de trabalho, e se eu pedir para ver aqui, ó, eu tenho a minha transição. Aqui ele está no fundo preto,
mas se eu inserir sobre qualquer outro elemento no Premiere ou em qualquer outro software de edição, ele vai ter uma transparência ali. Viu como é uma coisa simples? A gente consegue tranquilamente, com os próprios efeitos que o After Effects já entrega para a gente, criar transições, criar vários efeitos que podem ser muito legais para os nossos vídeos. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal, pois toda semana a gente tem algum material novo relacionado a algum tipo de software como o Photoshop, o After Effects, o Illustrator, o InDesign e assim em diante. Eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra semana que vem. Adeus, falou!